Boa noite, irmãos, tudo bem? Graça e paz, a paz de Jesus. Amém. Então tá bom. Você está sentindo Deus aí, a presença dEle? Amém. Fala aí assim para você mesmo, assim, Deus, sei que o Senhor já falou comigo, mas fala mais. Fala mais, Deus, se for uma palavra, fala mais. Que seja uma palavrinha, mas se for para continuar ouvindo a Tua voz, fala mais. Amém? Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis 2:2. Provavelmente é a primeira página da sua Bíblia aí. Bem facinho, Gênesis 2:2. Acho que não vai cair. Eu já vou beber um pouquinho d'água aqui, que eu sou gordinho, tem muito calor, sabe? Estou suando. Gênesis 2:2, vamos ler junto lá? Diz assim: Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Vamos ler de novo? É um versículo só. Gosto de fazer igual o Rodrigo, que quando é um só a gente lê de novo para fixar um pouquinho mais. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por quem o Senhor é, obrigado pela Tua glória, Deus. Obrigado porque hoje nós estamos aqui e eu creio que quando nós entramos na Tua presença, nós nunca mais seremos o mesmo, Deus. Nós nunca mais saímos diferente, Pai. E que hoje continue assim, Pai. Que Teu Espírito esteja conosco, falando agora, que nós continuemos ouvindo a Tua voz, Pai, e que não seja eu aqui, mas somente o Senhor, Pai. Que o Senhor manifeste, Pai, o Teu poder, a Tua glória aqui nas nossas vidas, que a gente possa conhecer um pouquinho mais de Ti, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu fui pensar na pregação e estava orando, eu percebi que esse domingo é o primeiro domingo do último mês do ano. E aí eu olhei para trás e falei, meu Deus, 2014. Passou. E eu comecei a fazer meio que uma retrospectiva, pensando assim, quanta coisa passou nesse ano, né? Provavelmente passou seu aniversário. Da Vanessa não, 28 de dezembro, olha isso, que data para comemorar aniversário, né? Mas provavelmente o seu passou aí. Passou Páscoa, passou Carnaval, passou eleição, passou Copa no Brasil. Quem lembra de tudo isso aí? Parece que faz tempo, né? O tempo vai passando rápido demais. E eu vi algumas pessoas, quando entrou dezembro também, falando assim lá na internet, né? Retrospectiva 2014, reclamei de janeiro a dezembro. Eu falei, meu Deus. Como gente falando assim também, retrospectiva 2014. Ué, já passou 2014? E nesse texto, quando eu comecei a pensar então que era o último, talvez a minha última pregação também desse ano, né? Só ano que vem agora. Comecei a olhar para trás e pensar assim, acabou, o ano acabou. E as coisas novas vão começar. Mas quando a gente lê esse texto, esse único versículo, a gente presta atenção ali na parte B dele, né? Fala assim, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. E a primeira pergunta que eu fiz para a Bíblia, quando eu olhei, eu falei assim, peraí, mas se Deus descansou, quer dizer que Ele estava cansado? Que Deus é esse que se cansa? E eu fiquei pensando, eu falei, não pode. Como é que o meu Deus se cansa? E aí eu voltei para ler o versículo 1 inteiro, o capítulo 1 inteiro, desculpa. E eu comecei a ler lá assim, que Deus tinha, lá no princípio, não havia nada, só havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus resolveu fazer a luz, e aí Ele separa a luz das trevas, dizendo que luz é dia e trevas é noite, no primeiro dia.
E aí ele vai contando, a Bíblia vai contando a história dos 6 dias que Deus vai trabalhando e formando a terra. Que ele depois separa a água num firmamento que ele depois chama de céu, depois de haver a luz e o dia. Depois, mais tarde, ele pega e separa a terra seca da água e o firmamento. Depois ele vai e coloca animais, faz uma relva com árvores, sementes, frutos dentro dessa terra. Aí depois ele põe animais, aves do céu, monstros marinhos lá que fala, né? Animais marinhos, animais terrestres. E aí Deus fala que no dia ele então coloca uma luz para brilhar, que a gente sabe que é o sol, e à noite põe a lua, que são as estrelas. E depois ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E aí chega o 7º dia e ele descansa. Aí eu falei, então não é que Deus estava cansado, é que ele tinha terminado tudo o que ele fez. E a primeira coisa que eu queria pautar nesse texto, pensando do ano que se passou, foi: será que a gente terminou tudo o que a gente começou nesse ano? A irmã Maria José fala aí para a gente todo domingo: melhor é o fim do que o começo, não é verdade? E será que a gente tem dedicado tanto a esse fim das coisas, ou no começo a gente é gás? E aí no fim a gente, tô cansado. Engraçado que quando a gente está chegando perto das férias, parece que o trabalho não rende, parece que a hora não passa, né? É uma loucura. Se as suas férias é em janeiro, dezembro, você está, não aguento mais. Não é verdade isso? E eu entendi que ali Deus, não era um Deus que se cansava, mas Ele tinha terminado a obra que Ele tinha feito. Ele fez tudo perfeito, um dia de cada vez e cada coisa. E aí Ele descansa no último dia. E em Gênesis 2, no versículo 1, que é anterior ao que a gente leu, fala assim: foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Né? Só justificando o que eu disse, que não é da minha cabeça, mas a Bíblia está falando ali, que assim foram acabados os céus e a terra, que ele havia concluído isso. E a primeira coisa que eu queria trazer para os irmãos hoje, olhando para uma retrospectiva de 2014, pensando em tudo que a gente fez, é a gente poder parar um pouquinho e pensar assim: será que eu concluí tudo que eu comecei? Será que é tão importante assim eu concluir as coisas que eu começo? É importante, irmão. Se tem algo que está para trás, termine. Não deixe no vento. Eu tenho um amigo que ele é judoca, né? Ele luta judô. E ele começou a lutar judô, acho que com 14 ou 15 anos. E ele não concluiu. Lá ele parou de treinar. E quando hoje ele tem 30 e poucos anos aí, não é o Rodrigo, mas ele tem 30 e poucos anos aí, e ele fala assim: olha, Andrei, se eu tivesse terminado o judô, se eu tivesse continuado o judô até acabar, hoje eu seria faixa preta não sei quantos graus. Estaria no último grau de faixa preta, podia dar aula. Mas ele deixou passar. Não concluiu o que começou. E hoje ele está correndo atrás, depois de quase 10 anos. E ele fala que tem amigos dele, quando ele treinava com ele, que hoje é faixa preta e é o máximo. E ele está lá, lutando. Eu lembro que eu comecei inglês também com 14 anos. Foi uma loucura, eu parei de fazer, depois voltei e resolvi parar, e parei de vez, e não concluí. Faltava um ano para eu terminar, não terminei. E hoje parei de estudar, não lembro quase nada. Se eu tivesse concluído aquele inglês que eu fiz um dia, adolescente, hoje eu podia ser professor, dar aula, mas eu não concluí. E é importante a gente pensar como as coisas passam rápido. O ano de 2014 passou, gente. E talvez você podia ter terminado alguma coisa que você começou só esse ano. E passa rápido. Passa rápido. Sabe por que a gente tem que concluir as coisas? Porque quando a gente conclui uma coisa, a gente dá espaço para algo novo. E o que se conclui, dá espaço para algo novo. Porque nós, seres humanos,
Nós somos feitos para sonhar. Não é, você não sonha em ter alguma coisa, não sonha em conquistar coisas, em ser alguém em algum lugar. Só que se você não termina algo que você começou, talvez você não consiga abrir espaço para sonhar para algo novo. Por exemplo, quando você é criança e está lá estudando na escola, está na primeira série. Se você não passa da primeira série, você vai para a segunda? Não, você volta para a primeira, não é? Você tem que concluir algo para poder começar algo novo. E assim é a vida. Porque nós devemos continuar sonhando. E isso é plano e projeto de Deus para as nossas vidas. É sonhar, é crescer. Nós devemos concluir para continuar sonhando. Mas tem algo também que eu estava pensando muito forte. É que será que o que eu estou tentando fazer para concluir ou para começar algo novo que eu já concluí, está junto no projeto de Deus aí? Será que eu tenho sonhado os planos de Deus para a minha vida? Que a Bíblia fala lá em Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, bem-aventurado é aquele que está estudando a palavra de Deus, buscando o Senhor em tudo, em fazer tua vontade, em saber quais são os caminhos, os planos, aquilo que Ele tem também para as nossas vidas. Porque é bom que a gente conclua as coisas, mas se talvez for concluir algo que não está no plano de Deus, ou que não é projeto realmente que Deus queria para você, será que valeu a pena perder aquele tempo? Pode ser um tempo perdido. E 2014 passou. Já passou mais um ano. E a gente vai ficando mais velho. É o ciclo da vida, né? E é bom a gente atentar para algumas coisas. O que será que nesse ano eu fiz que realmente foi Deus que mandou eu fazer? Porque às vezes a coisa acontece e vai bem. Mesmo que não seja plano de Deus para a sua vida. É estranho, né, falar isso? Mas às vezes vai bem mesmo. Às vezes é alguma coisa que às vezes Deus não tem nada a ver. E está dando certo. Porque nós somos seres humanos, somos capazes de realizar coisas. Mas quando Deus tira a mão de alguma coisa, aí pode ser perigoso. Que pode até dar certo. Mas quando vier algum problema, você pode se machucar. Quando a mão de Deus não está naquilo que você está fazendo, as coisas podem se complicar para você. Porque se com a mão de Deus estendida sobre nós, no dia a dia, já acontece tanta coisa, eu não sei com vocês, mas comigo, acontece muita coisa aí, problema diário. Não sei como é que é, eu acho que com vocês está sempre tudo bem, né? Sempre vejo vocês sorrindo, brincando. Mas se a mão de Deus estando sobre nós já é difícil, se ela sair, meu irmão, e pode estar dando certo. Então, o que será que você fez em 2014? O que será que você fez na tua vida esse ano que realmente estava no projeto de Deus, no plano de Deus? E é algo só para se pensar. Se você tem convicção que aquilo que você está fazendo é vontade de Deus, glória a Deus por isso. Continue aí. Esse é o caminho. Mas comece algo novo também. Não esquecendo de Deus. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto e que eu estava pensando, que eu incentivo vocês é começar hoje. Porque tem coisas tão simples que a gente deixa para amanhã e é inevitável, né? Bom, eu sou gordinho e 2014, o ano inteiro, eu falei assim, eu vou fazer dieta. Vou fazer dieta, vou emagrecer. E cá estou, gordinho. Mas sabe qual é o problema? A gente sempre faz o seguinte, não sei vocês, né? Eu fazia isso. Eu pensava assim, vou começar na segunda-feira. Deixa a dieta para segunda-feira. Essa louça aí, ó,
deixa para amanhã, hoje estou muito cansado. Começa hoje, não deixa para depois. Começar a minha dieta hoje, tá, amor? Hoje começa. Busque os planos, os sonhos de Deus para você, mas comece hoje junto com Deus. Provérbio 16:1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. Ou entrega ao Senhor as tuas obras e os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos serão estabelecidos. Porque quando a gente está na vontade de Deus, a gente também está querendo fazer a vontade dEle. E os nossos planos são os mesmos que os dEle. Mas a gente tem o costume de tentar dar aquela ajudinha para Deus, né? Olhar para Deus e falar assim, olha Deus, eu estou com um plano aí, que eu acho que vai dar certo, e eu estou contigo. E aí você fala assim, ó, estar com Deus é estar orando, falando, Deus, me abençoa nesse plano, me abençoa nesse projeto. Você nem pergunta se é da vontade dele, mas fala assim, ó, Deus, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo, ó. Estou contigo, hein, Deus? O Senhor está comigo também, né? Me abençoa, vamos lá. E não é isso. A Bíblia fala aqui para a gente, em Isaías 55, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então deixa eu dizer uma coisa, nem sempre o que a gente está projetando, planejando também é vontade de Deus. Toma cuidado. Talvez você esteja caminhando, fazendo isso com Deus, falando, Deus, eu estou contigo, mas eu sei que é para cá, hein? Não fala nada, eu vou descobrir sozinha. Deus fala assim, filho, os meus planos, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Tem coisa que a gente não entende, né? Às vezes está sofrendo por um mal e fala assim, Deus, eu sou filho do Senhor. Por que eu estou sofrendo tanto? Eu sou filho do Deus vivo, eu não posso passar por isso. Deus está falando assim, olha, meu caminho é mais alto que o seu. Eu tenho algo para você que você nem sabe. Deuteronômio 28, lá 28, fala que as coisas encobertas pertencem a Deus e as descobertas a nós. Então, meu irmão, não adianta você querer tentar descobrir coisa que está acontecendo na tua vida que não tem mago, não tem cartomante, espírita, não existe que vá te dizer o que é e o que não é. Existem coisas que Deus revela a nós que são do nosso feito, mas existem coisas que pertencem a Deus e estão encobertas a Ele. Então, se está passando por alguma coisa, glorifica a Deus e continua com Ele. Algo que eu não posso deixar de falar aqui, no último culto de jovens, a gente lê um texto, e eu queria ler com vocês, quer dizer, eu não vou ler porque ele é meio grande, eu vou só contar a história, está lá em Lucas 8, 41 a 55, e fala um pouco disso. É uma passagem em que Jesus, se alguém quiser abrir depois para acompanhar, Lucas 8, 41 a 55. É a passagem em que Jesus está andando entre a multidão, e aí diz a Bíblia que chega um líder religioso chamado Jairo, e ele ora e fala, Jesus, eu preciso do Senhor. A minha filha está doente. E o Senhor tem que ir lá curar ela. E Jesus fala assim, vamos lá. E começa a acompanhar Jairo. Agora você imagina, Jairo, diz a Bíblia, que era um líder religioso, que ele tinha até uns seguranças assim. Então ele era um cara muito bem reconhecido. Ele era um cara famoso da época. Era alguém, um líder religioso muito grande, de sucesso aí, digamos assim. E Jesus está indo lá para curar a filha de Jairo. Quando de repente, diz a Bíblia que Jesus sente poder sair da sua orla. Jesus para e fala assim, quem tocou em mim? E é engraçado nessa hora, chega Pedro, com o jeitão dele, e eu imagino que Pedro deve ter chegado para Jesus, sendo um pouco irônico, né? Falando assim, Jesus, meu Jesus maravilhoso, santo, santo, santo,
há uma multidão inteira relando no Senhor, encostando, te empurrando. E o Senhor vem me falar, quem toca? Quem foi que tocou na tua orla? E aí Jesus fala assim, não, foi diferente. Quem tocou saiu o poder. Quem tocou em mim saiu um poder. E ele procura a pessoa que o tocou e de repente chega uma mulher, que diz a Bíblia que havia estado com hemorragia há uns 12 anos, se eu não me engano. E rapidamente, só para a gente entender um pouco melhor, obrigado, irmão. Naquela época, a mulher que quando ela sangrava, estava no período menstrual, ela era considerada impura. E não havia ninguém que pudesse tocar nela. Então, aquela mulher que estava impura, há 12 anos, que diz a Bíblia que havia gastado dinheiro com médicos, tudo que ela tinha, todo aquele tempo, triste, tocou no Rei dos Reis, Jesus. Ela não podia tocar num homem comum, e tocou em Jesus. Então, imagina o medo daquela pessoa falando assim, ó, fui eu que toquei no Senhor. E aí Jesus fala assim, olha, filha, vá em paz que a tua fé te curou. Vá tranquila. Você está curada. E aí diz a Bíblia que depois disso, Jesus continuou indo para a casa de quem? De Jairo, o homem que havia chegado primeiro. E aí no caminho, chega um servo lá de Jairo e fala assim, olha, nem incomode mais o mestre, porque sua filha babou, morreu. E aí é engraçado porque, se a gente começar a pensar em prioridades, né? Tudo bem, vai. Nem se a gente colocar que aquele homem era um homem com sucesso, tal, mas quem chegou primeiro foi Jairo, não foi? E se ele não tivesse, se Jesus talvez não tivesse parado naquela ocasião com aquela mulher, talvez Jesus teria salvo a filha de Jairo. E eu fico imaginando o que Jairo sentiu naquele momento. Aquela frustração, aquele negócio, aquele pensamento, porque eu nem sei se aquela mulher era cristã, e eu sou um líder religioso, prego a tua palavra, Jesus, cheguei primeiro, tenho sucesso, tenho tudo, minha filha morre, além de eu chegar primeiro. E aí diz a Bíblia que Jesus vai lá, chega na casa de Jairo e fala assim, fica tranquila que ela não está morta, mas dorme. E aqueles homens riem de Jesus, e aí Jesus vai e ressuscita aquela menina. E tudo isso, eu contei essa história lá de Lucas 8 para dizer que a prioridade não é nossa, é de Deus. E as coisas vão acontecer para a sua glória e não para nós. Então você pode ser cristão, porque quando a gente chega numa igreja evangélica, a gente tem às vezes umas falácias, né? Pessoas que falam assim, olha, venha para Jesus e você nunca mais terá problemas. Ih, rapaz, mentira. Isso é mentira. Se a gente estudasse um pouquinho ali a vida de Paulo, meu irmão, Paulo tinha tudo, perseguidor inclusive dos cristãos. Sabe o que aconteceu? Quando ele se converteu, Deus falou assim, eu te chamei para sofrer, meu amigo. Você vai pegar o evangelho e vai sofrer. O cara que tinha tudo morreu numa gruta sozinho. Eu não estou falando que a sua vida vai ser assim. Eu não sei porque Deus te chamou e para que Deus te chamou, porque eu creio, e espero que todos vocês também, que Deus te chamou para um propósito. Que todos nós temos um chamado específico. E deixa eu te dizer, você aí é capaz de estar aqui, falando o mesmo que eu. Eu não sou melhor que ninguém. E você pode estar aqui também pregando a palavra, porque isso está acessível a todos nós. Todos nós temos acesso à Bíblia. Mas se de repente você estiver sofrendo, porque é difícil, às vezes a gente está lá na empresa, e um camarada burlando tudo, fazendo tudo errado e subindo na vida. A gente fala assim, Deus, eu sou cristão, sou filho do Senhor. Como é que pode isso estar acontecendo? E eu contei essa história porque, quando eu era adolescente, eu estava no campeonato de vôlei, eu jogava vôlei, né, um tempo na minha vida. Olha isso. E aí, eu olhei para aquele campeonato e fiz uma oração. Falei, Deus, seguinte, provavelmente que eu seja seu único servo aqui.
Então eu quero ganhar esse campeonato. Bom, ganhei o primeiro jogo, o resto, ó, despenquei. Perdemos, já era, não deu mais nada. Eu falei, Deus, mas eu sou teu servo. Uma prioridade não é nossa, é de Deus. Ah, então tá bom, Andrei, se a prioridade é de Deus, então deixa Deus fazer as coisas, né? Eu vou só sendo guinchado por Ele. Não, Senhor, negativo. Porque as coisas que estão descobertas pertencem a nós. 1 Coríntios 10:31 fala assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então, meu dever é o quê? Era me preparar para aquele campeonato de vôlei? Era treinar duro. E se assim fosse a vontade de Deus, que eu vencesse. Mas se assim não for, amém. Eu fiz a minha parte, eu fiz para glorificar o nome de Deus. E assim deve ser o seu dia a dia. Ah, eu estou vendo ali meu irmão na empresa fazer tudo errado e crescer. E eu faço tudo certinho e vou para baixo. Meu irmão, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Não se esqueça disso nunca. Continue a caminhada com Jesus, vivendo Cristo, independente se as coisas não estão dando muito certo. Porque a prioridade não é nossa, a prioridade é de Deus. Ele tem sempre algo para as nossas vidas que a gente pode não entender, não compreender. E eu vou dizer, é difícil, é complicado. A nossa vida, o que tem acontecido aí no mundo, está cada vez pior. 2014 foi um ano difícil. Quem dirá 2015, que está chegando. Mas, irmão, o que você começou, termine. Para dar chance para algo novo continuar, para você continuar sonhando, comece hoje. Mas lembre-se, se as coisas estiverem dando errado, a prioridade é de Deus. E se as coisas não forem dando certo, for complicando, lembre-se, esteja com Deus todo o tempo. Eu ouvi uma vez uma pregação de um pastor norte-americano que ele falava assim, a nossa vida tem uma diferença entre você ser um cristão que é como um microscópio e um telescópio. E eu achei interessantíssimo porque lá na palavra em inglês, quando eles estavam falando, a mesma palavra é usada para microscópio em inglês e telescópio. Porque os dois têm a mesma função de aumentar a imagem. Certo? O microscópio que ele faz, ele pega algo que é pequenininho e dá a noção de grande, para você poder ver. E o telescópio, ele pega algo que está longe, que também aos olhos nu está pequeno, e dá uma porção de grande. E ele fala assim, você, na sua vida, tem falado de um Deus pequenininho, em que você é grande, e que por você ele se torna um pouco maior, ou você tem sido um telescópio? Que as pessoas olham Deus lá longe e você fala assim, ó, não, vem cá, através da minha vida, ver como aquele Deus é grande e é maravilhoso. E eu achei interessantíssimo, porque eu quero ser um telescópio. Eu quero que as pessoas vejam através da minha vida algo que está grande e é maravilhoso. E eu sou pequenininho. Mas as pessoas veem ele pequenininho. E eu falo, não, ele é grande, olha o tamanho dele. Ele pode tudo, ele é todo poderoso. E em qualquer situação, ele continua sendo bom e ele é grande. Em qualquer situação, ele é Deus. E eu sou eu. E apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, ele é Deus. Eu continuo sendo pequenininho, ele sendo grande. Mas glorifique também a sua vida para ele. Que a sua vida glorifique o nome dele. Portanto, termine as coisas que você começa para a glória dele. Porque tudo que eu falei aqui, se você não pensar em fazer para a glória dele, você pode começar o que você terminou, você pode começar algo novo depois que acabou, pode começar hoje, mas se não for para glorificar o nome dele, nada disso vale a pena. Se não for para dizer que você ainda assim é pequenininho, e que ele é grande, e ele é maravilhoso, não vai valer a pena. Amém? Então, termine o que começou. Lembre de 2014, o que será que ficou para trás?
termine. Dá espaço para algo novo. Meu irmão, se você não fez faculdade ainda, se já terminou, estuda de novo, faz outra. Faz um curso, é tão bom estudar, colocar a mente. Leia um livro, dá um espaço que você tem, leia um livro. Meu irmão, comece a ler a Bíblia todos os dias. Nem que seja um versículo. E você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Você se alimenta de algo diferente. No começo pode ser tão difícil e é tão chato às vezes. Tem um amigo meu que falava que o pai dele, quando ele ia dormir, ele falava assim: pai, não estou com sono. Ele falava assim: então lê a Bíblia que você vai dormir rapidinho. Que às vezes à noite dá sono mesmo. Mas tenha coragem, leia de manhã, não sei. Leia um versículozinho por dia. Comece a se alimentar de algo diferente. Comece algo novo que possa glorificar o nome de Deus. Que eu vou te dizer que é muito mais importante você estar às vezes, a partir daqui dessa porta, onde você vive, onde você trabalha, pregando o evangelho, do que, propriamente dito, eu aqui. Acredite, é muito mais importante quando eu saio, quando eu desço desse púlpito, minha vida continuar sendo Cristo, do que eu só falando dele aqui. E esse é o meu incentivo para vocês dessa noite. Sejam telescópios de Deus. Comecem algo novo a partir de hoje. Não deixa a dieta para segunda. Começa hoje. Quando você sentir fome, vai ler um versículo lá. Olha que legal. Isso é interessante, né? Eu sinto fome o dia inteiro, gente. Não sei o que acontece comigo. Eu vou ler a Bíblia o tempo todo. Mas faça isso, faça algo diferente. Que a nossa vida possa glorificar Cristo o tempo todo. Amém? Queria convidar vocês a fechar os seus olhos. E a pensar um pouquinho o que você viveu esse ano, o que pode ser diferente. Que se talvez você não conheça esse Deus maravilhoso, que eu estou dizendo que é tão grande, que parece pequenininho, mas ele é enorme, infinito. Que você tenha coragem de hoje começar algo diferente, começar uma vida com Ele. Ou talvez você que está na igreja há um tempão, mas nunca entendeu direito quem é esse Deus, não tem vivido uma vida tão certa, quer começar algo diferente hoje. Após concluir tantas coisas, nada mudou. Comece algo diferente hoje. Se dedique mais a Deus. Faça uma oração, você com Ele. Eu queria convidar você a ficar de pé, quer orar comigo. E é só um símbolo ficar de pé, não tem nada demais. Mas se você não tem coragem de ficar de pé, quanto mais sair daqui e mudar a sua vida. Continue de olhos fechados e orando com Deus, falando com Deus: Pai, eu quero hoje tudo novo. Eis que tudo se fez novo, nova criatura somos. Está lá em 2 Coríntios. Fala assim: Deus, eu quero buscar mais a Tua face. Eu não sei o que tem acontecido na Tua vida, mas fala: Deus, eu quero algo novo. Quero concluir as coisas que ficaram para trás e quero começar algo novo hoje. Talvez você não está cansado, mas você quer concluir para começar algo novo. E quer começar hoje, comece hoje. Não deixe para amanhã. Ó Deus, eu quero viver os planos do Senhor para a minha vida. Eu quero que 2015 seja um ano diferente. Eu quero que tudo que eu faça seja para a Tua glória, a Tua honra, Pai. Me mostra qual é o Teu caminho, qual é o melhor lugar. E eu sei que a prioridade é Tua, Deus. Se talvez as coisas não estiverem tão bem, o Senhor está comigo e assim eu sou feliz. Não importa o que aconteça, eu estarei com o Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E apesar das dificuldades, a prioridade é Tua e tudo é para Tua honra e glória, Deus. Me diz, Pai, o que tem de novo hoje. Fala através da Bíblia, fala através de alguma coisa que toque meu coração, algum pensamento, algum despertar, de repente na minha cabeça. Deus, me ensina, me incentiva, me ajuda a ter fé mais nas coisas,
a buscar mais, a ler a Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, continua conosco agora, Pai. Fala através de cada vida que está aqui, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor faça algo novo. E que comece algo hoje. A gente sabe que o calendário foi criado só para a organização das coisas. Então a gente não precisa esperar o ano virar para a gente fazer promessas, não precisa esperar o ano virar para a gente se dedicar a coisas importantes, como buscar a Ti, Deus. Então que hoje as coisas já sejam diferentes. Que hoje, Pai, a gente possa buscar o Senhor e falar: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero ouvir a Tua voz todos os dias, Deus, me ensina. Eu quero estar mais ligado ao ministério, a fazer parte dessa igreja, a estar ajudando, Pai. Eu quero mais de Ti. Pai, esteja comigo todo o tempo, seja no trabalho, seja onde for. Que lá eu pregue o Teu nome, Pai, que eu viva Cristo. Mas que tudo comece hoje, Pai. Que eu quero deixar as coisas que ficaram para trás. Quero concluir talvez aquelas que eu já tenha começado, mas que eu possa concluir para começar algo novo hoje, Pai. Continua conosco, Pai. Vai fazendo assim, Pai. Fala conosco. Que essa semana a gente possa continuar na Tua presença, Pai. Que a gente não se esqueça do Senhor em nenhum momento, Pai. Que a Tua glória possa ser manifesta em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém.